Oi, gente, tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos dos exercícios do trabalho de vocês. Essas primeiras questões, né, são regras desses dois exercícios aqui, são exercícios de regra de 3 simples. Na leitura, vocês vão ter que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E quando tem mais de duas grandezas, a gente sabe que probleminha de regra de 3 composta. No caso aqui, esses 4 probleminhas aqui é regra de 3 simples. Vocês vão ter que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional para começar a resolver. Regra de 3 composta, exercício 7, 8, e o exercício 9 e 10, tá? Eu vou seguir a ordem aqui do trabalho. Vou começar a dar exemplos de exercícios de regra de 3 simples, que é o que vocês vão fazer nos 4 primeiros problemas, tá? Então, regra de 3 simples, novamente falando, é quando vocês têm duas grandezas só. No caso aqui, a grandeza é refrigerante e a grandeza é horas, duas grandezas. Aí vocês querem saber as horas. Aqui, segundo problema, grandeza aqui é dias e marceneiros. Aí quer saber aí, no caso, a quantidade de dias. Então, aí, na hora de fazer a leitura, vocês vão ver se é diretamente ou inversamente proporcional, que a maneira de resolver é diferente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou fazer aqui os probleminhas que eu dei para vocês, exercícios extras, que é o que vocês vão aplicar essas regrinhas que eu vou relembrar aqui com vocês nesses 4 primeiros probleminhas aí do trabalho, tá? De regra de 3 simples, quando tem duas grandezas, ou seja, duas coisas que é falado no problema. Então, primeira questão aqui do exemplo de regra de 3 simples. Para alimentar seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando por dia, é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então, primeira coisa, quando a gente faz uma leitura de um problema, analisar as grandezas. Então, aqui, grandeza quilograma e a grandeza dias. A gente já destaca. Então, a gente sabe que 10 quilos equivale, né? A ração dura aí 15 dias. 10 quilos, a ração dura 15. Aí fala qual a quantidade de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração. Aí fala a quantidade, ele quer saber a quantidade consumida por semana. Aí a gente lembra que uma semana tem 7 dias. Aí a gente, quantidade consumida, né? Quantidade em quê? Em quilograma. A gente, para descobrir, a gente não sabe, a gente chama de X, certo? Aí a gente organizou 10 quilogramas. A ração dura 15 dias. 10 quilos, a ração dura 15 dias. 7 dias, quanto tempo vai durar a ração, certo? No caso, quanto tempo não, perdão. 7 dias, a gente vai usar quantos de ração? Quantos quilos, certo? Quando a gente já organiza, aí a gente tem que pensar o que vai acontecer, certo? Antes de começar a resolver. A gente vai ter que pensar o que vai acontecer para a gente saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Que quando é diretamente, as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem. E quando é inversamente, uma aumenta e a outra diminui. Então, se 15 dias a gente usa 10 quilos,
Se a gente diminuir a quantidade de dias, vocês acham que nós vamos usar mais quilos de ração ou menos de ração e menos dias, certo? Diminuiu a quantidade de dias. Se diminuiu a quantidade de dias, a gente vai usar mais ou menos ração. É isso que a gente tem que pensar aí no problema, certo? Então, em 15 dias, o cachorro usa 10 quilos de ração. 7 dias, o cachorro vai ser menos dias, gente. O cachorro vai comer menos, né? Então, aqui é uma coisa proporcional, certo? Se aqui 15 dias, 10 quilos, 7 dias, né? Menos dias aí, menos ração, certo? 15 dias, 10 quilos, 7 dias, vai ser consumido menos ração. Então diminuiu a quantidade de dias, vai diminuir a quantidade de ração, né? Vai ser menos dias aí. Então, quando as duas grandezas diminuem ou quando as duas aumentam, diretamente proporcional. Diretamente proporcional, um exercício simples. Só multiplicar cruzado. Isso a gente vai fazer 15 vezes x. 15x, 10 vezes 7, 70. Agora é só a gente fazer a regrinha de 3, a divisão, melhor dizendo. A gente vai fazer 70 dividido por 15. Aí a gente vai pensar aqui o seguinte: quantos 15 cabe dentro de 70? Divisão a gente faz assim quando a gente tem dois números aqui, um divisor. É para saber quantos 15 cabe dentro de 70. Aí a gente vai pensar que é um vai ser, seria um 15 só. 2. 2 vezes 15 vai dar 60. Se a gente colocar 3, vai passar. Que aí vai dar 15 vezes 3, se a gente fizer aqui, ó. 3 vezes 5, 15, ó. Vai passar, não, vai dar 45. Se a gente fizer 15 vezes 4, 15 vezes 2, perdão, eu tinha falado 60. 15 vezes 2 vai dar 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4 vai dar 60. E 15 vezes 5 que vai passar. 5 vezes 5, 25. Vai dar 75, então é 4. 15 vezes 4, 60. Para chegar no 70, ou faz a subtração, ou faz direto, que vai dar 10. 10 não dá para dividir por 15. A gente coloca o 0 e uma vírgula. 100 dividido por 15, mesmo processo. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 100? 5 a gente já sabe que não é, que deu 75 só. A gente pode agora jogar 8. 8 acho que vai passar, e se passar a gente já sabe que é 7. 1 vezes 8, 8. Vai dar aqui 12, passou. Então aqui a gente já sabe que é 7. 15 vezes 7, 5 vezes 7, 35. Aqui passou também, 1 vezes 7, 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Passou. Deu 105. Então, vai ser 6. 15 vezes 6 aí vai dar 95, né, gente? 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6, 7, 8, 9. Deu 90. Aí, 90. Aí é só fazer a subtração. 100 menos 90, 10. Então, aqui já deu para ver que vai dar uma dízima. Que aí vai colocar o 0, aqui vai dar 6. Então, aqui vai dar um valor aproximado. Vai dar aproximadamente 4,7 kg. Sinalzinho de aproximadamente.
Lembrando, né, que o 6, de 5 para cima, a gente arredonda o número da frente para mais, soma 1 nele. Então, o 6 entra na regrinha de 5 para cima, ou seja, a partir de 5, 5, 6, 7, 8, 9, a gente soma 1 no número da frente. Somando 1 aqui, 6 mais 1, 7. Certo? Então, vamos lá para mais um exemplo. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Primeira coisa no probleminha como esse, identificar as grandezas. Então, a gente já sabe que aqui é a grandeza hora e a grandeza torneira. Ou a gente pode colocar grandeza tempo, como vocês acharem melhor. Coloquei hora e aqui torneira. Então, agora vamos colocar. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma torneira, né? Então, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se for utilizadas 4 torneiras? 4 torneiras X. Então, uma torneira vai encher um tanque em 6 horas. Mas se a gente usar mais torneiras, ou seja, a gente aumentou para 4, o que vocês acham que vai acontecer? Vai encher mais rápido o tanque? Ou seja, vai gastar mais ou vai gastar menos tempo? Vai gastar menos tempo. Parabéns quem falou aí menos tempo. Porque se uma torneira a gente gasta 6 horas para encher o tanque, se a gente abrir mais torneiras, colocar 4 torneiras, vai gastar menos horas. Então, o que aconteceu aqui? Uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, certo? Ou seja, aumentou a quantidade de torneiras, vai diminuir a quantidade de horas, ou seja, vai diminuir o tempo, certo? Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, a gente não pode multiplicar cruzado. A gente multiplica na horizontal. Multiplica uma grandeza pela outra. Então, a gente vai fazer 4 vezes x, 4x. 1 vezes 6, 6. Então, x é ser igual 6, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 6 dividido por 4. Para ficar mais fácil, como eu já falei, a divisão, aqui na letrinha A, vocês podem fazer isso, podiam ter feito isso também, que é simplificar a fração. Se quiser simplificar antes de efetuar a divisão, vocês podem fazer isso. No caso aqui, 6 e 4, como os dois são pares, vocês podem dividir por 2 antes de fazer a divisão, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí fica bem mais fácil. 3 dividido por 2, ou seja, 3 dividido em 2 partes, vai resultar aí 1,5. Ou seja, 1h30, que é o que nós já tínhamos percebido aqui. 4 torneiras vai gastar menos tempo, 1h30, certo? Então, eu vou dar mais 2 exemplos aí, gente, de regra de 3 simples. Procurar aqui. Achei. Para quem tá com dificuldade, pegar direitinho. Então, aqui, ó, esse daqui é bem básico, ó. Júlia é costureira e para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho utiliza 16 metros de tecido. Se ela recebeu uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar? Então, aqui, a gente já observou que são 2 grandezas, que são a grandeza saias e metros. Então, a gente já sabe que é regra de 3 simples, que a gente tem que analisar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando que quando são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, e quando são inversamente proporcionais, a gente multiplica uma grandeza pela outra, na horizontal.
diretamente proporcionais. Lembrando aí, gente, as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem. E quando são inversamente proporcionais, como que é mesmo? Fala aí, gente. Uma grandeza aumenta e a outra diminui, certo? Vamos ver o que vai acontecer no nosso problema aqui de saias. Então, primeira coisa, identificar as grandezas, saia, e a outra, metro. Aí aqui vamos colocar 8 saias, a gente vai precisar de 16 metros para fazer 8 saias. 22 saias, quantos metros a gente vai precisar? A gente não sabe, a gente chama de X. Aí a gente vai pensar, antes de multiplicar cruzado ou multiplicar uma grandeza pela outra na horizontal, a gente vai observar o que vai acontecer, certo? Se vai aumentar as duas, ou vai diminuir as duas, ou vai aumentar e a outra diminuir. Vamos lá. Então, 8 saias, a gente vai precisar de 16 metros. 22 saias, a gente vai precisar de mais ou menos metros. A gente vai precisar de mais metros, né? Vai gastar mais tecidos, porque são mais saias. Então, o que aconteceu aqui? As duas grandezas aumentaram. Aumentou a quantidade de saias, vai aumentar a quantidade de tecido, vai aumentar a quantidade de metros. Então, quando as duas grandezas aumentam, o que é mesmo, gente? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional, o que a gente faz mesmo? Multiplica cruzado. Então, vamos lá. 16 vezes 22. Aí, vocês vão armar aí a continha. Vou fazer aqui com vocês que 22 vezes 16, ó, 12 vezes 6, 12. 6 vezes 12, 12 com 1 que foi 13, pula uma casinha. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. 2, 5, 3, 352. Então, vai ficar 8 vezes x, 8x, igual 352. Então, x vai ser igual a 352, 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Fazer a divisão aqui em cima. Como eu já falei, gente, divisão, aqui a gente tem um número só na chave, certo? No divisor. E aqui é um número bem maior. Então, façam por partes, que fica mais fácil. Não dá para começar por 3, porque 3 é menor que 8, mas dá para começar pelo 35. Porque 35 é maior que 8. Aí, o que a gente faz aqui? Vocês vão lá na tabuada do 8 e vai procurar o 35. Se não tiver o 35, vocês vão pegar um número mais próximo, tá? Aí, na tabuada do 8, a gente sabe que 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 3 é 24, 8 vezes 4 é 32. E 8 vezes 5, 40. Então, 40 passou, então a gente vai pegar o 32, que é o mais próximo. Então, vai ficar 4 aqui, 8 vezes 4, 32, para chegar no 35, vai dar 3, ou faz a subtração. Quem não quiser fazer de cabeça, 35 menos 32 vai dar 3. 3 não dá para dividir por 8, a gente, que é menor, baixa o 2. 32 dividido por 8, agora já vai dar exata, 4. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0. Então, aí já fizemos a continha, vai dar aí 44 metros que a gente vai precisar para fazer aí 22 saias. Acabou o probleminha. Vamos fazer um último exemplo aí de regra de 3 simples, para a gente ir para a composta. Então, vamos lá. Carla, dirigindo a uma velocidade média de 60 km por hora, consegue chegar ao trabalho em 2 horas. Se aumentasse a velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo percurso? Então, nós já analisamos que é um problema que só tem 2 grandezas. Então, novamente, regra de 3 simples. Então, aí, regra de 3 simples, mais uma vez aí falando para vocês, a gente tem que analisar se é diretamente proporcional ou inversamente as grandezas. Diretamente proporcional, as duas aumentam, as duas diminuem, aí só multiplicar cruzadinho, certo?
E quando for inversamente, quando uma aumentar e uma diminuir, a gente vai multiplicar na horizontal, ou seja, uma grandeza pela outra. Então, vamos lá, vamos identificar quais são as grandezas. Grandeza é velocidade e a grandeza tempo ou hora, tá? Vou colocar aqui tempo. Então, 60 km por hora, ele gasta 2 horas para chegar no lugar, no local. Mas se ele aumentar a velocidade para 80, ele vai gastar quanto tempo? A gente chama de x, certo? Então, aqui é um problema fácil para a gente analisar. 60, se ele está com velocidade 60 km por hora, ele vai gastar 2 horas. Mas se ele for mais rápido, ó, se ele aumentar a velocidade para 80, vocês acham que ele vai gastar mais ou menos tempo para chegar no lugar? Ele vai gastar menos tempo que está com a velocidade maior, certo? Então, se ele vai gastar menos tempo, o que acontece aqui? Aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo. Então, o que acontece mesmo, gente? Quando uma grandeza aumenta e uma diminui, grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Quem falou aí inversamente proporcional, parabéns. Como a gente resolve quando é inversamente proporcional? A gente multiplica aqui na horizontal, certo? Ou seja, uma grandeza pela outra, certo? Então, vamos lá. 80 vezes x, 80x. 60 vezes 2, 120. Então, x vai ser igual a 120. 80 está multiplicando, passa dividindo. Aí a gente, para ficar mais fácil aqui, divisão, sempre que tiver zero, corta a mesma quantidade de zero de cada número. Vamos, e aqui, se vocês quiserem, antes de fazer 12 dividido por 8, simplificar. O 12 e o 8, como são pares, dá para dividir por 2. Quem quiser, simplifica antes de fazer a divisão. 12 por 6 vai dar 6, 8 por 2 vai dar 4. Quem quiser continuar simplificando, ó, dá ainda para dividir por 2. 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. E aqui já dá até para fazer de cabeça, ó. 3 dividido por 2, 3 dividido em duas partes, 1,5. Ou seja, 1h30, certo? Vai chegar aí muito mais rápido se aumentar a velocidade, que é o que nós já tínhamos percebido, certo? Então, sempre analisar quando tiver duas grandezas, ou seja, duas coisas, né? Falando num probleminha, monta direitinho, igual, organiza aqui quem são as grandezas. E depois, antes de resolver, já pensa o que vai acontecer, se as duas vão aumentar ou as duas diminuir. Quando isso acontece, a gente sabe que é diretamente proporcional. Quando as duas aumentam e as duas diminuem, aí a gente multiplica cruzado. E quando uma aumenta e uma diminui, a gente sabe que é inversamente proporcional. A gente multiplica uma grandeza pela outra. Isso que vocês vão fazer nos 4 problemas do trabalho. Certo, gente? Agora eu vou dar exemplo para vocês de regra de 3. Vou seguir o trabalho. Depois eu vou dar exemplo de regra de 3 composta. Vou seguir aqui o trabalho, que eu acho que fica mais fácil para a compreensão de vocês. Próxima situação aí do trabalho. Verifique se os pares de razões formam ou não a proporção. Proporção é igualdade entre razões. Razão é o quê? Divisão. Então, aqui a gente tem duas divisões. 3 dividido por 4, 6 dividido por 8. Eu acho muito complicado a gente ter que fazer divisão toda hora e ver se vai dar o mesmo resultado para dizer se 3 quartos é igual a 6 sobre 8. 6 oitavos. Então, acho que é muito demorado, certo? Fazer divisão para ver se vai dar igual. A gente pode simplificar 6 por 8, né? 6 e 8, como é par, dá por 2, ver se vai dar igual. Aqui é bem tranquilo fazer isso. Mas quando não for tranquilo, é só multiplicar cruzado e ver se vai dar o mesmo valor. 3 vezes 8, 6 vezes 4. Se der o mesmo valor, a gente já sabe que é uma proporção, que vai ser que é igual. A maneira mais simples, eu acho. Então, vai fazer isso aí na letrinha B e na letrinha C. Então, aqui, número 6. A
gente vai analisar, ó, verifique se as grandezas x e y são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, eu preparei aqui alguns exemplos para vocês relembrarem como resolve esse tipo de situação. Tá aqui na última folha. Deixa eu achar aqui, gente. Então, lembrando, gente, enquanto eu procuro aqui, que quando são diretamente proporcionais, as razões são iguais. E quando são inversamente proporcionais, a multiplicação aqui, ó, são iguais, certo? Então, vocês vão ter que analisar isso para resolver esse tipo de problema. Então, deixa eu procurar aqui mais uma vez. Então, é uma situação aí bem simples de resolver. Achei, gente. Vamos lá. Achei aqui. Então, sempre, uma dica que eu dou aqui para vocês, quando vocês for resolver esse tipo de problema, uma dica de milhões, super valiosa, porque se não for um, vai ser outro, tá? Então, é o seguinte, multiplica primeiro. Se for igual, se o resultado das multiplicações forem iguais, é inversamente proporcional, certo? Se não forem iguais, a gente já sabe que é diretamente proporcional, certo? Poderia acontecer de não ser nem um e nem outro, mas eu não coloquei dessa forma na prova, vai ser um ou outro. Então, vamos lá. Aqui nossos exemplos. E também o enunciado não falou, ó, verifique se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não colocou, tipo, pode não ser, ou nenhuma das duas, né? Não colocou isso. Então, vamos lá. Se é para analisar se é inversamente proporcional, aqui a gente tem a grandeza x e a grandeza y. Vamos multiplicar uma pela outra. Se o resultado da multiplicação for o mesmo, a gente já sabe que é inversamente proporcional. Se não for o mesmo, a gente já sabe que é diretamente proporcional, ou seja, que todas as razões são iguais. Então, aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Então, aqui a gente já viu nas duas primeiras multiplicações que o resultado é diferente. Então, a gente nem precisa fazer todas. Porque quando é inversamente proporcional, o resultado das multiplicações são iguais. Então, por isso que a gente resolve os problemas quando são inversamente proporcionais, multiplica uma grandeza pela outra. Por isso que a gente fez isso naqueles problemas, né? Porque uma grandeza multiplicada pela outra, né? É regrinha de inversamente proporcional. Por isso que a gente fez isso, né? Nesses problemas de inversamente proporcional, multiplicou uma grandeza pela outra, certo? Então, sempre quando é inversamente proporcional, o resultado da multiplicação das grandezas são iguais. Então, aqui, se é diferente, que a gente já viu que é diferente as duas primeiras, então nem precisa testar a restante aqui, certo? Que tem que ser todas iguais para ser inversamente proporcional. Logo, aqui vai ser diretamente proporcional, se não é inversamente, diretamente proporcional. Mas para melhor entendimento, é diretamente proporcional quando as razões são iguais. Primeira razão, 1 sobre 2 é igual a 2 quartos, é igual a 3 sextos, é igual a 4 oitavos, é igual a 5 sobre 10, é igual a 6 sobre 12 e é igual a 7 sobre 14, certo? Então, aqui a gente vê que é verdade, a gente não precisa fazer isso aqui, igual aqui a gente só demonstra, igual aqui se a gente simplificar por 2, aqui por 3, aqui por 4, aqui por 5, aqui por 6 e aqui por 7. Então, a gente já vai ver que tudo vai dar meio. 2 por 2, 1, 4 por 2, 2, 3 por 3, 1, 6 por 3, 2,
4 por 4, 1, 8 por 4, 2, 5 por 5, 1, 10 por 5, 2, 6 por 6, 1, 12 por 6, 2, 7 por 7, 1, 14 por 7, 2. Todas as razões são iguais, todas as razões iguais, diretamente proporcionais, certo? Agora, eu vou fazer um outro exemplo aqui com vocês, para fazer aqui o número 3. Então, aqui o número 3, ó, então é o que eu falei, gente, macete, dica valiosa, sempre multiplica todas primeiro. Se a multiplicação for igual, inversamente. E terminou o exercício. Se não for, a gente já sabe que é diretamente. Todas as razões são iguais. Então, vamos lá. Vai multiplicar aqui, uma pela outra. Se der o mesmo resultado, a gente já sabe que é inversamente. 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 2,4, 24. Todas multiplicações iguais, inversamente proporcionais. Aí demonstra e coloca aqui o que é. É isso que vocês vão fazer na prova. Aqui, demonstrei e coloquei. Diretamente, vamos colocar. Diretamente proporcionais. Isso vocês vão fazer na questãozinha 6 do trabalho. Agora, vamos para ir para o 7, para o 8, para o 9 e o 10, que é grandezas não, regra de 3 composta, porque a gente tem mais de 2 grandezas, certo? Então, sempre que te falar mais de 2 coisas no problema, a gente já sabe que é a regrinha aí, regra de 3 composta. Vamos lá.